Amigos do Portal JC 24 horas, muitos aspirantes oficiais, né, um aspirante oficial chamado, chega nessa unidade militar e a maioria deles sonha em voltar na condição de comandante. É um sonho que muitos acalentam e nem todos conseguem. O nosso convidado de hoje é um dos que conseguiu. Nós vamos conversar a partir de agora com o Tenente Coronel Gilson Leite, ele é o comandante do 3º BPM, mas serviu aqui no início da sua carreira militar como aspirante. Um bate-papo bem saudável com ele, onde ele vai falar não somente da sua carreira como policial militar, mas também da sua vida, da sua infância, da sua adolescência, o período de estudante. Enfim, no quadro de entrevista de hoje, o convidado é o Tenente Coronel Gilson Leite, que atualmente é comandante do 3º BPM, mas já passou por várias unidades militares da Polícia Militar do Piauí. E conforme falei agora há pouco, nós estamos aqui com o nosso convidado, o Tenente Coronel Gilson Leite, comandante do 3º BPM, e a gente começa a seguinte pergunta. O senhor, quando chegou como aspirante, sonhou voltar como comandante da unidade ou foi acontecendo pelas consequências administrativas mesmo? Bom, Temício, lógico que a gente sempre sonhou, né? A gente passou aqui como aspirante nos anos de 96, chegamos aqui em 96, começo de 96. E a gente, os primeiros passos mesmo na profissão, a gente deu aqui no 3º Batalhão em Floriano, e começando aí como tenente, naquelas funções mais básicas do quartel, né? E a gente sonhou sim, sonhamos, porque todos nós, como entramos oficial, a gente sempre espera chegar no comando. A gente fica observando no dia a dia o comandante, como é que é o dia a dia, e a gente sonha sempre comandar um batalhão, e eu sonhei comandar o 3º Batalhão. E na sua infância, sonhava em ser polícia? Porque geralmente a maioria dos jovens brinca muito de filme, né? Polícia, bandido, e aquilo motiva muito. O senhor está no meio desses garotos que sonhou em ser polícia? Ou também foram os concursos da vida que lhe trouxeram ao batalhão? As brincadeiras foram muitas, de bandido, de ladrão, né? Brinquei muito na minha infância, tudo isso aí, mas nunca imaginei que um dia eu pudesse ser policial militar. Eu entrei por acaso, aprendi a gostar da instituição, da profissão. Estou aqui hoje, já quase no fim da carreira, né? Mas sonhei sim em ser comandante, mas em ser, depois de oficial, mas em entrar na Polícia Militar realmente eu nunca pensei. Entrei por acaso, a convite de um colega meu, colega e primo, amigo e primo meu, que descobriu o concurso, e eu tinha acabado de sair da universidade, do ensino médio, tinha passado na Universidade Federal, por curso de Engenharia Civil, estava frequentando a Universidade, a UFP, primeiro semestre, e aí ele teve um final de semana lá em casa, o Sandro, o saudoso Sandro, já falecido hoje, com um problema de saúde, ele me convidou: Gilson, vamos fazer o concurso da Polícia de Oficial. E tinha um outro primo nosso, que era o Creso, né, hoje aposentou já como coronel, que tinha feito, estava cursando em Paudalho, Pernambuco, e segundo ele estava ganhando muito dinheiro. Naquela época você ganhava 30 diárias todo mês, né? Então dava um salário no final do mês muito bom. Ele ficou motivado, ficou empolgado e me chamou. E eu fiz a inscrição junto com ele, inclusive ele foi quem pagou minha inscrição. Eu digo, ele me convidou e pagou minha inscrição, e a gente fez. Ele não passou, eu passei em 4º lugar no concurso. Tudo bem. E a infância do senhor, né? Onde foi? O senhor é de qual cidade? Nós começamos falando aqui do Coronel Gilson hoje, mas para poder voltar no tempo, né? O senhor é de qual cidade? Como foi a sua história de vida? Bom, é assim, Temício, que eu nasci em 1971, nasci, inclusive, no dia 20 de junho, né? Daqui a 2 dias, né? Olha só, rapaz, uma matéria do dia do aniversário, olha. Daqui a 2 dias a gente está completando 53 anos de vida. Então, eu nasci em Teresina, mas a minha família ela é toda enraizada em Pedro II. Né? Meus pais, minha mãe, meus avós são todos de Pedro II. E meu pai se casou com
com minha mãe, eu tô hoje dos dois falecidos, né, que Deus os tenha em bom lugar. E eles se conheceram lá e aí construíram a família. E meu pai sempre seguiu o pai dele, que gostava muito de fazenda, da roça, do interior, né? E a gente ficou ali por Sigefredo, que era a sede das fazendas dos meus avós, onde meu pai se criou pela infância dele. Em Sigefredo Pacheco, hoje é uma cidade que tem 32 anos de existência. Eu passei minha infância lá. Morei um curto tempo em Pedro II, depois a gente foi para Sigefredo Pacheco. Meu pai trabalhava em Teresina e só passava com a gente sexta, sábado e domingo. O restante era minha mãe. Ele viajava para Teresina para trabalhar. Ele trabalhava na Funasa, naquele tempo chamava de Sucan, né? Certo. E a gente passava a semana toda com minha mãe lá em Sigefredo Pacheco. E eu era sou o segundo filho, nós somos um total de 3 homens e uma mulher. Eu sou o segundo, tem um mais velho do que eu. Mas eu sempre fui ligado ao meu pai e eu que, na verdade, eu substituía. Eu tinha aquelas características de ser o substituidor dele na ausência dele, porque eu tinha mais A maturidade. mais maturidade, mais proatividade que meu irmão, né? Então meu pai me ensinou a dirigir cedinho, eu pegava água no Jeep Willys. Certo. Eu dirigia e pegava água num tambor de 200 litros, ia no chafariz, que naquele tempo não tinha, lá era um interior ainda, não era cidade. Então lá não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, a energia era de um gerador. A gente só tinha energia das 18 às 22 horas lá. A água, as mulheres todas carregavam na lata, né? Colocava aquele pano na cabeça, chamava de rodia, né? Isso, é. Botava a lata e ia pegar no poço. E papai viu aquele sofrimento da mamãe. Ele comprou um Jeep, me ensinou a dirigir, botou um tambor de 200 litros e eu dirigia e ia pegar água. Um chafariz que tinha lá, botava a mangueirinha na torneira, enchia e levava para minha mãe para lá. Facilitando, né? Então aí depois a gente estudamos lá nesse interior, o único colégio que tinha, um colégio Monsenhor Mateus, eu estudei até a 4ª série naquele tempo chamava de primário, né? Isso. Quando chegou nesse tempo aí, foi no ano de 83, meu pai resolveu que comprou uma casa em Teresina, resolveu que ia trazer a gente para a gente continuar os estudos. E aí a gente veio em Teresina, botamos os estudos. E aí a gente veio em Teresina, colocamos um fogão e umas redes no bagageiro do ônibus e vinha para Teresina. Depois o carro foi pegar a mudança. Então a gente foi para lá, para Teresina, e começamos a estudar. Estudei ali no Eurípides de Aguiar, no Marquês, colégio do município. Lá eu fui o primeiro, na 5ª série, eu fui o primeiro colocado em geral da Inox. Ganhei uma bolsa no Banco do Brasil para me ser office boy naquela época. E depois, quando foi ensino médio, o papai colocou a gente num colégio particular. E aí a gente começou a estudar, se interessar e tudo. E esse foi o primeiro concurso que eu fiz. Aliás, em 89 eu fiz para a ESA, passei no concurso da ESA. Só que naquele tempo, em 89, eu fazia o primeiro ano do ensino médio. Naquele tempo as famílias lá do meu pai, da minha mãe, eles queriam muito que os filhos estivessem na universidade para fazer um curso superior e tudo. Então eu terminei fazendo o teste, passando no teste intelectual, mas não fui para as outras etapas, o exame médico, aquelas outras etapas do concurso da ESA. E aí continuei estudando. Em 92 eu passei para Engenharia Civil na Universidade Federal do Piauí. Passei também para processamento de dados na UESP. Só que naquele ano a gente só podia optar só podia fazer matrícula em um curso, né? Eu optei pela Universidade Federal, comecei a frequentar o curso de Engenharia Civil, e aí no final do ano esse meu primo chegou com essa proposta para a gente fazer o concurso, e aí eu fiz e passei em 4º lugar. Aí no ano seguinte, logo em 93, eu viajei para Maceió. E aí passei 3 anos em Maceió, eu e outros colegas que você conhece, o Albino, o Albino que esteve aqui, o James, que não veio para cá, o Antoni e eu.
fomos para Maceió. E no final do curso, eu fui, dentre os piauienses, eu fui o primeiro colocado lá em Maceió. Olha só, muito bem. O primeiro, entre os piauienses, né? Eu fui o nono geral, era uma turma de 116, eu fui o nono geral e fui o primeiro do Piauí. Muito bem. No final do curso. E aí a gente veio para cá, para Teresina, a gente se apresentou em novembro de 95 ainda, que foi a nossa formatura lá, a gente se apresentou, e aí os aspirantes foram destinados para o interior, e eu optei por vir para Floriano, juntamente com o Albino, Feitosa, o Reginaldo, que faleceu ali em Uruçuí, e o Marcelo também, né? E o Nil Marcos. Viemos para cá começo de 96, ficamos em 96 e 97. Daí a minha carreira, em 97, eu retornei para Teresina, trabalhei um bom tempo no batalhão de trânsito, na Praça Saraiva, passei um período lá. Depois fui para o Tribunal de Justiça em 2003. Eu fui convidado para trabalhar no gabinete militar do Tribunal de Justiça. Fiquei lá um período, trabalhei um bom tempo com o juiz Dr. Noleto, inclusive foi juiz aqui, Tom Henrique Jesus Noleto, no Tribunal do Júri. Passei um período lá, depois fui ser ajudante de ordem do presidente do Tribunal de Justiça. Depois eu fui para o Palácio, no governo do Wilson Martins, fui ser ajudante de ordem do Wilson Martins. E foi uma experiência muito boa, aprendi muito. Viajei muito pelo Brasil com ele. Inclusive nós temos imagens ele, governador Wilson, na inauguração do Roda Cidadão aqui em Floriano. E nessas imagens a gente vê realmente a sua presença no vídeo. Eu estive aqui, exatamente. Tá, beleza. Prazer, viu? Por que botar as mulheres atrás? Botar as mulheres na frente, né? Não? Tudo bem aí, pessoal? Parabéns aí, viu? Como é que vai, rapaz? Quem é que é novo aqui, que entrou na última leva aí? Parabéns aí, viu? Prazer, viu? Quantos quilos? 104? O subcomandante, governador e comandante do Ronda aqui. Tudo bem? Parabéns, viu? Tu é de onde? De Fortaleza. Veio escapar aqui em Floriano? Exatamente. Tá gostando aqui? Cadê com uma mulher da... Já casou quando aqui? Porque aqui é uma mulher bonita O demais. mal chegou, já foi. Deverá ser o capitão, comandante. Parabéns, viu? Boa sorte aí pra vocês. A gente viajou o Piauí todo, viajamos o Brasil, só não fui para fora do país, mas viajei para vários estados, conheci. Foi uma experiência muito boa. Depois que encerrou o governo dele, aí eu fui para o 5º Batalhão, ser subcomandante do 5º Batalhão. Coronel Souza, que foi aspirante daqui, Souzinha, chamado de Souzinha, que tinha uma voz, né? Isso. Ele era o comandante, me convidou para ser fui ser subcomandante dele, lá a gente aprendi muito também no 5º Batalhão. Pela minha passagem do 5º Batalhão, fui convidado para ser comandante do 8º Batalhão. Na época o comandante era o Coronel Carlos Augusto, comandante-geral da polícia. Ele me chamou lá no gabinete dele assim que ele assumiu. Gilson, eu gostaria que você comandasse o batalhão e que fosse o 8º. Eu nunca fugi das missões, né? Mas o 8º Batalhão lá em Teresina era um batalhão tido como um batalhão das regiões que tinha mais problema de violência. Então, para mim foi um desafio muito grande, um aprendizado. Eu passei lá 2 anos, quase 2 anos no comando. Lá foi uma escola realmente para mim. O 8º Batalhão foi uma escola onde eu me dediquei bastante. Eu praticamente chegava em casa todos os dias, 9 horas da noite. Foi uma opção minha de ficar o dia todo no batalhão, porque como foi o primeiro batalhão que eu assumi o comando, eu queria aprender, ver como é que eram as viaturas, como é que se dava. Então eu, na verdade, eu era comandante, mas eu era também executor, porque eu estava junto com as guarnições, nas ocorrências. Eu queria ver a dificuldade do policial, a necessidade, o apoio que eles precisavam. Então isso aí teve um destaque muito bom para mim no comando. Isso aí foi que
fez com que os novos convites surgissem. Você conheceu o policiamento completo, da cadeira do comando ao banco da viatura. Todos. Eu não me prendi só no gabinete, né? Então foi uma coisa que eu decidi fazer para eu realmente aprender, né? Porque tinha a primeira experiência como comandante de fato, a responsabilidade é muito grande. Então eu peguei um sargento que trabalhou comigo, que ficava direto comigo na viatura, a gente tinha uma viatura, e assim, eu apareci no sentido de estar presente, né? Porque todas as ocorrências, quando tinha uma prisão, um homicídio, eu estava sempre junto, as televisões chegavam, eu estava sempre ali, então houve um destaque muito grande da minha Sua figura. da minha figura e tal. Aí, isso teve uma vamos dizer assim, teve uma Deu uma notoriedade. exatamente, uma notoriedade no meu comando, no meu nome, e isso fez com que eu fosse convidado para os outros. De lá eu fui para o 9º Batalhão, onde também a gente, inclusive, na gestão ainda do coronel Lindomar? não, do deputado Carlos Augusto, ele começou a premiar os comandantes. Nós recebemos lá no 9º Batalhão premiação do batalhão que mais apreendeu drogas naquele ano, era anual, né? Recebemos a premiação, então vários batalhões concorriam. O nosso 9º Batalhão, a gente se destacou pelas grandes quantidades de apreensão de droga, e de lá houve uma mudança no hospital da polícia. O coronel Marques assumiu a diretoria do hospital da polícia e me convidou para eu ser diretor financeiro. Eu passei lá 1 ano como diretor financeiro, aí veio a dengue, né? Certo. Aí o hospital passou a ser um hospital exclusivo para atendimento das pessoas com dengue, e depois eu saí, né? Houve novamente a mudança na direção. Eu saí e fui para o Comando Geral, o CPM2 na época, que o CPC, o antigo CPC, que é o Comando de Policiamento da Capital, foi dividido em CPM1 e CPM2, né? O CPM2 era o comando que cuidava dos batalhões ali na região entre os 2 rios, Parnaíba e Puti, aquela região da cidade de Teresina, que tinha os batalhões ali entre os 2 rios, ficava subordinado ao CPM2. E eu fui ser subcomandante do CPM2. Depois do CPM2, fui convidado para ser comandante do 6º Batalhão. E de interior? Deixa eu ver. Interior. Mas teve muita experiência em outras unidades. Interior, Temício. Antes dessa última situação aí, no interior eu passei além daqui, né, no início. Eu tive um período na região de São Remo Nonato, especificamente em São João, trabalhando como delegado. Naquela época a gente era nomeado como delegado. Eu passei 1 ano em São João do Piauí, naquele período em que o Hugo Napoleão assumiu, o Mão Santa caiu, né, foi cassado. Aí me convidaram, eu fui ser delegado de São João, ligado à companhia, na época a companhia de São Remo Nonato, era a companhia, né? Exato. O Capitão Cordeiro era o comandante. Eu passei 1 ano lá. De lá eu voltei para o BPTran. Isso nós estamos falando aí de 1999. De lá eu fui para o BPTran. Do BPTran eu passei ali alguns meses e me chamaram novamente. A Secretaria de Segurança me chamou novamente para eu comandar a CG Feito Pacheco, que era a minha cidade. É meio complicado. É complicado. Muitos chegaram e disseram assim, mas na época eu era tenente, né? Primeiro tenente. Você é tenente, mas você vai comandar a sua cidade. E muitos me questionaram isso aí. Eu disse, rapaz, eu resolvi que eu vou. E aí eu fui. Encarei essa missão e deu certo, certíssimo. A primeira coisa que eu fiz lá foi uma entrevista lá na rádio. Eu disse, aqueles que forem meus amigos, procure não
resolver seus problemas ali, não traga bonito. Se for meu amigo, não traga problema mesmo, não. Então, realmente, Temício, eu passei lá um ano só. Só um instante. A questão da dificuldade que a gente fala aqui é porque é o seguinte: trabalhar no local onde a pessoa é conhecida, isso geralmente acontece. Quando tem uma ocorrência, o cara olha e diz: rapaz, jogamos bola juntos, estudamos juntos e tal, e quer misturar a coisa, né? Temício, pois é, isso aí era o grande problema, né? Só que você me conhece, eu sempre procurei trabalhar dentro da lei, né? E lá eu cheguei, inclusive, a realizar prisões de pessoas que eu conhecia. Isso para mim eu sei que é meio complicado, mas eu arrisquei em ir, mas eu também não deixei de cumprir, não. A pessoa errou, cometeu o crime, a gente fez o procedimento, fizemos a prisão. E graças a Deus hoje eu tenho casa lá, tenho um sítio, não tem um inimigo lá. Todos entenderam. Pronto, eles souberam separar o colega de infância do policial da missão, né? Trabalhei esse período lá, muito pelo contrário, lá todo mundo me respeita, gosta. Em qual fase da polícia? Você é casado, né? Sou casado. Aí aconteceu o seu casamento. Você estava em interior, eu estava em Teresina, no batalhão de trânsito, me casei em 97, 1º de outubro de 97, né? Com minha esposa Liliane, hoje. Vivemos até hoje, se Deus quiser, eu morrer junto. Graças. Temos 2 filhos lindos, homens, um de 25 e outro de 13. Tem um que está se formando em Direito no próximo ano, o outro é novo, está ainda... A educação de filhos sempre foi muito complicado. No caso da missão policial, que requer muito distanciamento de casa, aumenta mais ainda a responsabilidade, o compromisso e a necessidade de ter em casa uma esposa que passa, às vezes, o marido na ausência. Né? A minha esposa também fez justamente isso aí. Ela realmente é uma mãe, sabe? Uma mãezona mesmo, na acepção da palavra. Ela cuida, cobra, afaga quando tem que afagar, mas pune quando tem que punir. Então eu sou muito feliz assim por estar ao lado dela, por ter os filhos que ela nos proporcionou, né? E ela é muito forte, assim. A Liliane é uma pessoa muito forte, que aproveito aqui para mandar um beijo para ela, dizer que eu amo muito. Olha só, declaração de amor, muito bem. Meus 2 filhos, Luiz e Benício. Maravilha. Então, assim, graças a Deus eu consegui construir uma família que me deixa muito feliz. Muito bem. Na época do seu ingresso na corporação até os dias de hoje, no resto adulto, é que houve um avanço enorme em tudo na vida, né? Na tecnologia. Eu creio que o senhor ingressou no tempo do revólver 38, já migrando para a pistola, mas hoje a gente vê aí coisas moderníssimas, inclusive na área da questão da frota, né? Viaturas modernas e tudo mais. Como é que o senhor pode fazer assim, uma comparação entre a polícia que o senhor começou a construir no seu início de carreira e a polícia que o senhor hoje participa da construção nos seus anos derradeiros de atividade? Os avanços foram enormes. Eu lembro que quando eu entrei na instituição, como você falou aí, a arma que era entregue para o policial era um 38, né? E na maioria das vezes entregavam 5 cartuchos para você colocar no 38. Eu lembro que em Teresina eu tirava a viatura de oficial de dia lá, no Copom. Teresina tinha 2 viaturas, não me lembro ainda, eram umas paratizinhas, aquelas quadradas, 2 viaturas para cobrir Teresina toda. Nossa. Hoje em Floriano a gente tem 8, 9 viaturas, né? A gente quer colocar mais. Teresina, né? Não sei nem te dizer quantas tem uma quantidade enorme de viaturas. Então, o avanço foi muito, né? E hoje a gente tem pistolas modernas, a gente tem munição, a gente tem um fardamento melhor, a gente tem um coturno melhor que o coturno, que é a bota do policial. Aqui também de usar o chebel, né? Né? Eu quero o chebel. Pesado. Quente, seco, sem amortecimento, sem nada.
as viaturas não tinham ar-condicionado. Eu lembro que o Wilson Martins, quando ele assumiu o comando, foi quem primeiro comprou as viaturas com ar-condicionado. Isso causou um escarcéu no estado do Piauí, porque o policial, a sociedade, não é a sociedade, né? Alguns não admitiam que o policial viesse a trabalhar, era muito luxo, era muito regalia para o policial trabalhar no ar-condicionado. E a gente, na verdade, a gente vê que foram muitos os avanços, né? E tem muitos ainda para ser conquistados, muitos mesmo. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem, o Estado ele disponibiliza os meios melhores do que naquele tempo, né? Nos anos que a gente ingressou na instituição. Comandante, a morte do Tenente Reginaldo, eu me lembro, que repercutiu bastante, né? Foi uma forma muito violenta, ele foi morto praticamente dentro do quartel, né? Não é isso que a gente... Exatamente, Amigo. O Reginaldo, ele foi o meu substituto lá, né? Por incrível que pareça. O senhor estava em Uruçuí? Eu era comandante de Uruçuí Uruçuí e em novembro eu fui a Teresina para a minha promoção de capitão e lá fui convidado para ser ajudante do batalhão de trânsito e retornei a Uruçuí só para passar o comando para o tenente, que era o respondia pelo subcomando, e me apresentei no BPTran. O Reginaldo, poucas semanas depois, foi me substituir lá, depois da minha saída. Foi me substituir e alguns dias depois aquela quadrilha, né, do Novo Cangaço invadiu o Uruçuí, dominou o quartel, ele estava cedinho na porta, recebeu um disparo e faleceu lá no local. Como a morte dele não foi uma questão pessoal, né? Foi uma questão de idade. Poderia ter sido o senhor, então. Pois é, era uma das coisas que mais afligia. No interior sempre a gente está sujeito a isso, né? E a gente sempre pensava em isso acontecer. Felizmente não aconteceu comigo, graças a Deus, mas infelizmente aconteceu com o nosso companheiro de turno, Reginaldo. O que passou na mente do senhor assim que chegou a notícia? Porque assim, você imagina a situação. Você está no local de trabalho, com riscos inerentes à função, aí muda de função e de repente o seu substituto vai assassinado. É igual você descer de um ônibus, dar uma parada antes e logo em seguida o ônibus ter problema. Pois é, era um pressentimento que a gente tinha de qualquer hora isso acontecer. Então, quando isso se confirmou, que a gente tomou conhecimento, deu uma aflição muito grande na gente. Primeiro pelo fato do companheiro nosso de turno ter uma pessoa alegre, o Reginaldo era muito alegre, muito feliz, e jamais imaginei que pudesse acontecer isso, né? A nossa carreira aconteceu com ele, mas foi um baque muito grande para nós, da turma, para mim especialmente, pelo fato de eu estar lá há poucos dias e sair, ele me substituir, e o fato poderia ter acontecido comigo se eu tivesse permanecido, aconteceu com ele que foi me substituir. Então, foi uma situação muito, muito triste e uma aflição muito grande para mim pelo fato de eu ter saído há poucos dias dali, né? E um livramento, né? Uma gratidão a Deus pelo livramento. Um livramento, uma gratidão, porque você ser surpreendido da forma que ele foi, né, de forma covarde, saber que aquilo poderia ter acontecido com a gente é inexplicável, né? E dá para fazer um comparativo entre a cidade de Floriano do Tenente Gilson para a cidade de Floriano do Tenente Coronel Gilson? A época que o senhor passou para a época... Pois é, a época que eu cheguei aqui... Essas mudanças, é claro que também aconteceram aqui, mas me refiro no aspecto da cidade, a movimentação e tudo. Eu vejo também, o que eu pude observar é que a cidade cresceu muito, se desenvolveu muito em termos de estrutura, né? Eu vejo hoje uma cidade que tem bons supermercados, bons estabelecimentos comerciais, bons estabelecimentos de educação pública e privada. Hoje nós temos universidades, nós temos o IFE, nós temos a estadual, nós temos a federal, nós temos universidade privada, nós temos um sistema de saúde grande comparado com aquele tempo. Nós temos aqui a região cresceu muito nesse ponto, né? Nós temos aqui Barão de Grajaú, que como Teresina tem Timon,
que uma cidade se confunde com a outra, que na verdade é uma só, né? Quando se fala em segurança pública. E hoje, naquele tempo, né, naquele tempo Floriano, em termos de comparativo entre todas as cidades do estado, ela proporcionalmente naquele tempo ela era mais desenvolvida, sim, ela era considerada maior, né? Eu acho que, se não me falha a memória, era a quarta cidade naquele tempo, não era? Hoje ela é a quinta, parece que Piripiri ultrapassou em termos populacional, Floriano, né? mas tem perdido em relação a outra. Mas assim, eu vejo também algumas coisas. Floriano, naquela época, acho que pelo fato de ser um povo ordeiro, naquela época já não se tinha, a violência era menor, né? E Floriano, comparado com as outras cidades, já era aquém também a questão da violência. E hoje continua. Talvez pela característica das pessoas, das famílias. Mas mesmo assim, o desenvolvimento ele traz a violência, ele traz roubo, a droga, né? E proporcionalmente eu acredito que esteja equiparado com o período dos anos 90, né? Mas Floriano se desenvolveu muito e precisa de uma segurança pública de qualidade, de meios, de policiais, né? A gente possa realmente ofertar uma segurança de qualidade para as pessoas, para as famílias. O policiamento ostensivo, ele é 24 horas atento à missão e preocupado com o resultado dela. Mas tem períodos que são atípicos. Um deles é o período eleitoral. Às vezes pelo acirramento das disputas e também pela movimentação na cidade, tanto nos eventos eleitorais, né? Não tem mais comício, mas as palestras, como no dia realmente da eleição. Nós estamos preparativos aqui para o dia a dia, até a eleição e para a eleição. Já existe a antecipação do plano ou é algo que a polícia já está de cor? Na verdade, a gente já vai começar, como batalhão, a se articular nessa questão de fazer um planejamento, né? Até porque o Comando Geral ele solicita dessas informações em conjunto com o TRE, né? Eles trabalham sempre em conjunto. Então a gente está começando já a se reunir aqui para poder traçar um planejamento e oferecer para o Comando Geral, levando informações de quantos locais de votação, de quantas sessões, quais são as cidades que estão subordinadas a gente, qual é o nosso efetivo que nós vamos ter disponível, qual é a quantidade de viatura e qual é a necessidade que Teresina vai ter que nos enviar, o Comando Geral vai ter que nos enviar para que a gente possa realmente operacionalizar o plano que a polícia vai fazer, né? O planejamento final ele vem de Teresina, do Comando Geral, subsidiado pelas informações que a gente vai repassar para esse Comando Geral. Então a gente tem que começar já a trabalhar isso aí. Mas assim, para nós, Temicho, no que tange o comportamento da Polícia Militar do 3º Batalhão, a gente está muito tranquilo porque eu procuro ser muito profissional e cobrar dos nossos policiais o profissionalismo no trabalho nesse período, que a gente sabe que é um período onde aflora muito esse lado político, às vezes de um policial ou de alguém querer utilizar a polícia como uma forma de favorecer, né? Então a gente está muito atento a essa questão de procurar trabalhar de uma forma que o pleito eleitoral ele siga da maior tranquilidade possível e que a Polícia Militar possa ao final fazer o seu papel, né? Gente, estamos aqui com meia hora de bate-papo com o Coronel Gilson, falando sobre a sua história. E a exemplo dos demais entrevistados, a gente fica sabendo de coisas que no dia a dia a gente não tinha conhecimento, né? Por exemplo, a sua origem e tudo mais. Só para a gente encerrar, o atual comandante, Coronel Sheiva, também foi aspirante em Floriano, né? Ele conhece o batalhão, começou também a sua carreira nessa cidade. Como é que está a sintonia 3º BPM, Comando Geral, considerando que o Comando Geral tem que dar assistência a todos os batalhões do Piauí, né? Como é que estão os olhos dele para Floriano?
Bicho, assim, nós viemos aqui a convite dele, como eu já disse anteriormente nas entrevistas, nós estávamos antes em Água Branca, fomos convidados para vir para cá, né, o comando dele achou que deveria mudar, né, o Minaldo foi para uma outra missão e nós fomos convidados e viemos para cá. E eu sempre procurei trabalhar dessa forma, em sintonia com os comandos geral, e o Coronel Sheila não foi diferente, né? Quando ele nos procurou, eu me predispus a ajudá-lo, como eu faço com qualquer um dos comandantes. Eu acho que ele sempre teve um zelo grande pelo 3º Batalhão, né? Ele já nos confessou isso, e a gente está cobrando dele isso aí também, né? Já que ele tem... Já que gosta? Já então... que ele gosta, ele não teve a oportunidade de ser o comandante daqui, mas ele está sendo o comandante de todos os batalhões e não deixa de ser o daqui também, né? Com certeza, é verdade. Então, o Coronel Sheila tem nos dado atenção, tem nos dado apoio, né? Você viu aí que a gente nunca, eu acho que o 3º Batalhão nunca tinha recebido tanta viatura como recebeu. Recebemos aí também, embora não tenha sido aí do suficiente, mas recebemos uma quantidade de efetivo e com certeza vamos receber mais. Sempre, hoje mesmo nós recebemos mais já 2 motocicletas, o pessoal da Rocan, o Tenente Coronel Nil Marcos esteve aqui nos entregando 2 motocicletas, a Rocan lá de Teresina tinha disponível e eu tinha cobrado, não foi direto para o comandante geral, mas foi através dele, né? Eu tinha pedido o Tenente Coronel Nil Marcos e hoje ele veio aqui nos entregar essas 2 motocicletas, ele que é comandante também da Rocan e que foi oficial daqui, que é daqui, e tem um carinho especial. Então, mas o Coronel Sheila sempre teve um carinho especial por Floriano e a gente sempre que leva as nossas demandas daqui, ele tem nos atendido. Sim, agora a gente encerra com a seguinte pergunta. Quando chegar a época de pendurar as chuteiras, né, como se diz, missão cumprida, o senhor vai realmente pendurar as chuteiras ou só vai trocar de coturno? Já tem planos para a vida na reserva ou não? Tem, bicho. Meu plano é ir para minha cidadezinha pequena, desacelerar, né? Sossegado, e lá a gente tem uma casa, tem um sítiozinho, tem uma casa na cidade, tem um sítio, a gente vai viver por ali, né? Ficar dando assistência aos nossos meninos, com certeza eles vão ficar ali por Teresina, trabalhando talvez, né? Mas a minha ideia é ir para lá. Eu fui criado lá, minha infância foi lá, tenho muitos amigos lá, tenho irmãos, 2 irmãos que moram lá, e eu gosto muito daquele pedacinho de terra, simples, onde todo mundo se conhece, onde a gente conversa, onde os muros são baixos, passa na rua, você bate um papo, não é bom? Com certeza. Né? Justamente depois de uma jornada tão puxada como é da polícia, né? Vai ser um verdadeiro freio de mão na vida. Meu projeto é esse. Minha esposa já tem ciência, ela também ela mata no peito isso aí, gosta também. Maravilha. Sintonia total, né? Isso é certo. bom. Comandante, muito obrigado pela sua atenção, parabéns pelo seu trabalho, sucesso nas suas missões. Bicho, a gente está sempre à disposição sua, tem que ser um profissional aí também, desacelerou, como eu acabei de dizer. Hoje você está fazendo cumprindo essa outra missão, e cumprindo da melhor forma possível. Então a Polícia Militar e o 3º Batalhão vai estar sempre disponível para lhe atender, aquilo que ele puder, lhe ajudar, na comunicação que você puder divulgar para os seus seguidores, para os seus, né, pode chamar de telespectadores, internautas, né? Então, que você possa informar da melhor forma possível o serviço da Polícia Militar através do 3º Batalhão. Sob o nosso comando, nós estaremos sempre de portas abertas a recebê-lo, você e qualquer outro companheiro seu que faça a comunicação aqui em Floriano. Então tá, gente, conversamos com o Tenente Coronel Gilson Leite, falando sobre a sua trajetória, né, sua história de vida na caserna e também suas passagens, seja feito Pacheco, para onde ele pretende retornar depois da missão cumprida.